Você sabe como funciona um incidente de assunção de competência? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido para se inscrever no meu canal e lembre-se de ativar o sininho para que você receba as notificações toda vez que lançarmos um vídeo novo. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o incidente de assunção de competência. O incidente de assunção de competência é um procedimento previsto no Código de Processo Civil e tem por finalidade permitir que o tribunal ele decida a respeito de uma questão jurídica relevante e que tem impacto econômico ou social. Esse incidente ele se oportuniza exatamente quando há divergência de entendimentos sobre a questão jurídica entre órgãos de um mesmo tribunal ou entre tribunais. A finalidade desse incidente é garantir a segurança jurídica e uniformizar a jurisprudência. O incidente de assunção de competência está regulado no artigo 947 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária, julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Parágrafo 2º. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou processo de competência originária, se reconhecer interesse público na assunção de competência. Parágrafo 3º. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito, a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Analisando o artigo 947 do Código de Processo Civil, conseguimos perceber que há 3 hipóteses de cabimento para o incidente de assunção de competência. A primeira hipótese é quando ocorrer relevante questão de direito material ou processual sobre a qual há grande repercussão social ou econômica, sem que haja repetição em múltiplos processos. A segunda é quando houver risco à isonomia ou à segurança jurídica em razão de múltiplas decisões diferentes a respeito de um mesmo tema. E a terceira é quando houver a necessidade de dirimir a controvérsia de entendimento entre órgãos fracionários de um mesmo tribunal. O propósito do incidente de assunção de competência é dirimir exatamente essas situações de entendimentos divergentes, porém, quando não há repetitividade de processos, porque senão caberia ou os recursos especial ou extraordinário repetitivos, ou então um incidente de resolução de demandas repetitivas. Mas quando não for possível utilizar esses instrumentos, ou seja, não há várias demandas tratando daquela tese jurídica, tratando daquele tema, mas quando for necessário assegurar segurança jurídica, isonomia, é possível a adoção desse incidente de assunção de competência, como forma de proferir uma decisão com caráter vinculante a respeito de um tema e, assim, evitar essas dissonâncias, essas divergências de entendimentos. E frise-se, é importante que não haja repetitividade da matéria, não haja processos repetitivos, porque, do contrário, vamos usar
outro procedimento. Inclusive, a doutrina defende que é possível a conversão do incidente de assunção de competência em incidente de resolução de demandas repetitivas, quando se verificar que há processos repetitivos tratando daquela matéria. E da mesma forma, entende a doutrina que é possível a conversão do incidente de resolução de demandas repetitivas em incidente de assunção de competência, exatamente quando se verificar que não há repetitividade das demandas. O importante é que esses dois instrumentos eles vão funcionar para justamente dar maior segurança jurídica e fazer com que uma decisão de tribunal tenha efeito vinculante para todos os órgãos ligados a esse tribunal. Portanto, o cabimento do incidente de assunção de competência é justamente quando o tribunal ele for julgar ou um recurso, ou uma remessa necessária, ou uma ação de competência originária, e identificar neste processo que ele vai julgar uma questão relevante de direito material ou processual, e essa questão tem repercussão social ou econômica. Diante desse quadro, e quando essa situação não se enquadra em demanda repetitiva, ou seja, não há vários processos regulando essa mesma situação, o tribunal pode deliberar pela instauração do incidente de assunção de competência. Quem pode iniciar um incidente de assunção de competência? Um incidente de assunção de competência ele pode ser iniciado pelo relator do processo, pode ser iniciado por interesse das partes, ou ainda detém legitimidade o Ministério Público ou a Defensoria, observado ainda a necessidade de haver a hipótese de cabimento, ou seja, questão relevante de direito material ou processual que tenha impacto social ou econômico. Reconhecida a admissibilidade do incidente de assunção de competência, o tribunal deverá intimar as partes envolvidas no processo para se manifestar sobre a questão jurídica que se pretende uniformizar o entendimento. Além disso, deve também atuar o Ministério Público. E assim como acontece nas demandas repetitivas, também há a possibilidade do relator permitir o ingresso de amicus curiae, ou seja, amigos da corte que vão ali ajudar a formar aquele entendimento. E é possível ainda o relator fixar a audiência pública, onde ele vai colher mais elementos de pessoas que tenham conhecimento técnico, conhecimento específico sobre o assunto que vai gerar a discussão para a formação da tese. O importante é que, fixada a tese, decidida a questão controversa, essa decisão terá efeito vinculante sobre todos os órgãos ligados ao tribunal. E se a decisão for do STJ, vinculará o Poder Judiciário a nível nacional. Diante dessas peculiaridades do incidente de assunção de competência, diante da questão do efeito vinculante e de sempre ele buscar solucionar uma questão de relevante valor social ou econômico, entende-se que o incidente de assunção de competência integra um microsistema dos precedentes aqui no Brasil, juntamente com os recursos especial e extraordinário repetitivos e juntamente com o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Como já foi dito, fixada a tese no incidente de assunção de competência, o que vamos ter diante de nós é o efeito vinculante dessa tese fixada. Esse efeito vinculante ele deverá implicar na observância daquele entendimento para todos os processos que tramitam no tribunal ou nos órgãos ligados ao tribunal, ou seja, primeiro grau de jurisdição e órgãos fracionários do tribunal. E se for uma decisão tomada por tribunal superior, em incidente de assunção de competência, essa decisão também vinculará todos os tribunais e todo o primeiro grau do Brasil. E caso essa decisão não seja observada, o modo de atacar a inobservância dessa tese fixada é através da reclamação. A tese jurídica fixada no incidente de assunção de competência, ela tem várias repercussões, além de vincular os órgãos do Poder Judiciário ligados àquele tribunal. A primeira repercussão é a possibilidade de improcedência liminar do pedido
quando o pedido da parte estiver em sentido contrário ao fixado no incidente de assunção de competência. Além disso, se a sentença observar esse precedente, observar esse entendimento do incidente, essa sentença não está sujeita à remessa necessária. E, por fim, a sentença também, que for objeto de recurso de apelação, esse recurso pode ser julgado monocraticamente pelo relator no tribunal, quando o processo tratar de matéria já decidida em incidente de assunção de competência. Esse era o conteúdo que tínhamos para tratar do incidente de assunção de competência. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, deixe aqui nos comentários sua pergunta. Eu terei um imenso prazer em responder. Peço ainda que você divulgue esse nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. E se você tem alguma sugestão de assunto para tratarmos na nossa pílula jurídica, deixe aqui nos comentários que vamos trabalhar para trazer esse assunto aqui na pílula jurídica. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.